Um feliz sábado a todos, muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por separar esse momento para podermos juntos celebrarmos a palavra de Deus e ao mesmo tempo um culto especial ao Senhor Deus. Esse já é o nosso 5º sábado em isolamento social. Eu sei que todos nós temos o desejo de podermos estar logo, muito em breve mesmo, perto uns dos outros, podendo nos abraçar, podendo estar juntos, mas nesse momento nós temos a possibilidade de estar juntos, pelo menos em espírito. O nosso sentimento é o mesmo, um sentimento de amor profundo para com Deus, para com a sua palavra, e eu desejo que nesse momento a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Eu quero mandar um abraço todo especial para os membros das igrejas do Distrito Pastoral do Jaguaré, a Igreja do Jaguaré, Vila dos Remédios, a Igreja do Jardim Oriental, Jardim da Abril, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga, enfim, cada uma das igrejas que compõem o nosso Distrito Pastoral, bem como também aos nossos queridos amigos e irmãos do entorno das nossas igrejas. Eu já soube de muitos amigos que não são membros da Igreja Adventista, mas que estão assistindo junto conosco. Que a graça de Cristo te alcance também. Muito obrigado pela companhia. O nosso objetivo nesse momento é principalmente gastarmos um tempo estudando a palavra de Deus e ao mesmo tempo orando juntos pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta e pelo reino de Deus. Nós vamos nesse momento ler um texto das Sagradas Escrituras. Na sequência nós vamos fazer uma prece e então vamos conversar um pouco sobre o texto. Para essa leitura eu estou usando a Nova Versão Internacional da Bíblia, uma tradução mais contemporânea da Bíblia. O texto que vamos ler é Filipenses capítulo 1, versos 12 a 26. O tema que eu dei a essa mensagem foi Quarentena de Paulo em Roma. Se você achou que esse negócio de quarentena é exclusividade tua e minha no século XXI, você está muito enganado. A Bíblia menciona que Paulo teve que viver uma quarentena de 2 anos em Roma. Vamos descobrir o que ele fez e ao mesmo tempo como conseguiu ultrapassar a situação sem enlouquecer. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 26. O texto diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardando ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o teu Espírito é o representante de Cristo Jesus aqui no nosso planeta e ele tem consolado o nosso coração e nos dado forças para enfrentarmos as diversas provas que temos enfrentado dia após dia. Por favor, te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude a podermos estar bem ligados à tua palavra e enfrentarmos esse momento difícil que estamos enfrentando. Colocamos em tuas mãos nossas igrejas, colocamos em tuas mãos o nosso bairro, a nossa cidade,
colocamos em tuas mãos o nosso estado, colocamos em tuas mãos o nosso país, colocamos o planeta Terra em tuas mãos, pedindo que a tua vontade possa acontecer na vida de cada um de nós. Protege-nos e, acima de tudo, nos ajude a estarmos bem perto de ti. Ajuda-nos também, nesse momento, a compreendermos aquilo que é a tua vontade para a nossa vida através desse texto, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. A primeira coisa que precisamos compreender quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses é que essa é considerada como uma das cartas da prisão. Daqui a pouco eu vou explicar o que é que isso significa. Essa carta foi escrita mais ou menos entre 61 e 62, o ano da nossa era, ok? Enquanto Paulo estava preso em Roma. Por isso, uma das cartas da prisão. Pouco mais de 2 anos antes desse momento em que Paulo estava preso em Roma, Paulo estava saindo da cidade de Éfeso. O objetivo dele era seguir para a cidade de Jerusalém, na região da Judéia, ao sul de Israel, para poder levar uma oferta que ele havia levantado entre as igrejas gentílicas, porque o pessoal de lá de Jerusalém estava vivendo um momento de tremenda fome. Era uma crise que eles estavam vivendo naquele momento, e as igrejas daquela região, Colossos, Filipos, Tessalônica, entre outras, haviam se reunido, haviam levantado uma oferta considerável, e Paulo se voluntariou para poder ir até Jerusalém para levar essa oferta para o povo de Deus que estava sofrendo tanto ali naquela região. Entretanto, antes de poder sair de lá de Éfeso, Paulo escreve a sua carta aos Romanos. E nessa mesma carta, lá no capítulo 1, versos 8 a 11, e depois no capítulo 15, versos 24 a 28, Paulo menciona um plano, um projeto que ele havia feito, um projeto de vida, de ministério que ele havia feito. Ele pretendia ir até Jerusalém, entregar as ofertas, na sequência ele voltaria até Éfeso, e de Éfeso ele seguiria para Roma, para poder estar com os irmãos de Roma, para poder pregar a palavra a eles. A igreja de Roma está vivendo um momento de maior tranquilidade, mas ao mesmo tempo os crentes viviam uma loucura naquela que era a capital do império. A cidade de Roma era uma cidade muito, mas muito intensa, muito trabalho acontecendo o tempo todo, toda a política que mobilizava o império estava por ali, haviam muitas casas de diversão, havia muito dinheiro, muita coisa acontecendo em Roma. Então a igreja, composta pelos membros, obviamente, vivia essa mesma loucura, essa mesma intensidade. As pessoas não tinham tempo para quase nada. Paulo agora vai dizer a eles: eu quero ir ter com vocês, quero conhecê-los pessoalmente, e a partir daí, depois, eu quero seguir até a Espanha, porque eu pretendo pregar o evangelho lá no finalzinho da Europa. Eu vou, depois de estar com vocês, eu vou para lá. Portanto, o plano, o projeto de Paulo estava todo montado. E agora, finalmente, ele chegava na cidade de Roma. Mas não chegava de acordo com aquilo que tinha sido o seu planejamento. Ele havia planejado ir até Éfeso, e depois de Éfeso ir até Roma, e de Roma seguir até a Espanha. Mas ao invés disso, de como um homem livre chegar na cidade de Roma, ele chegava agora como um prisioneiro, algemado, completamente preso, como um criminoso, que havia sido condenado de forma completamente injusta e seria julgado pelo imperador, mas até aquele momento ele chegava, portanto, como um prisioneiro. Qualquer pessoa que passasse por uma experiência como essa, com certeza acabaria tendo dificuldades para poder permanecer firme em Deus. Mas se você quiser entender como foi que ele chegou ainda como prisioneiro em Roma, você precisa voltar 2 anos na história de Paulo. Assim que ele sai de Éfeso agora, depois de ter escrito a carta aos Romanos, ele vai até Jerusalém, ele está levando ali as ofertas para as pessoas que estavam enfrentando aquela crise, aquela fome que estava singrando ali aquela região de Jerusalém. E quando ele chega, por causa de um complô que havia sido feito pelos líderes religiosos do seu tempo, Paulo acabou sendo preso. Foi preso. A ideia dos líderes religiosos dos judeus era fazer com que Paulo pudesse ser apedrejado e morto por causa de um motim que acabou acontecendo dentro do contexto do próprio templo de Jerusalém. Mas Paulo acaba escapando e por isso acabou sendo preso. Ele fica 2 anos prisioneiro na região de Cesareia Marítima. Nesse meio tempo, 2 governadores romanos passam por ele. Ele percebe nitidamente que não existe vontade política de poder julgar o seu caso. Os 2
governadores analisam o caso dele e percebem que não existe a mínima razão para que ele permaneça preso. Inclusive, o Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, vai mencionar que Paulo percebeu nitidamente que se ele pagasse propina para aqueles homens, eles o liberariam. Mas Paulo não queria ser liberado por pagar propina, até porque isso ficaria registrado na sua história. Ele era um homem íntegro, um homem que temia Deus, e esperando o momento certo para poder ser julgado diante dos seus algozes, mas percebendo que por falta de vontade política ele acabaria sendo entregue para os judeus e acabaria sendo morto em Jerusalém, ele acaba apelando para um direito que ele possuía, porque Paulo era cidadão romano, de ser julgado diretamente por imperador. E por causa dessa apelação que Paulo vai fazer, ele agora vai se dirigir até Roma, e ele chega preso em Roma para ser julgado pelo imperador. É bem verdade que, apesar de todas as pessoas que conhecerem Paulo saberem da sua inocência, não era uma situação fácil. O que ele estava vivendo, aquele sem sombra de dúvida, era um dos momentos mais difíceis da história de Paulo. Entretanto, quando nós olhamos essa situação que ele estava vivendo, a gente chega a uma conclusão. Talvez alguns de nós, se passássemos 5% do que ele passou, nós acabaríamos tendo 100% de certeza de que nós não tínhamos estrutura para poder enfrentar isso tudo e ao mesmo tempo acabar chegando a Roma do jeito que ele chegou, porque Paulo chegou otimista, Paulo chegou com grande vontade de poder fazer a vontade de Deus, apesar de chegar algemado. Ele fica em prisão domiciliar e aproveita essa pequena liberdade que ele tinha para poder conseguir ser útil dentro da causa de Deus, tentando expandir o reino de Deus. A atitude positiva de Paulo diante dessa crise que ele estava enfrentando, ela realmente serve como exemplo para cada um de nós. E quando analisamos aqui essa postura de Paulo, nós percebemos que, através do texto que a gente leu, que Paulo, ele analisou a sua situação, as suas circunstâncias, tendo como base aquilo que era a visão que Deus tinha a respeito da sua vida. Quando a gente para de querer encarar as coisas sob uma visão meramente humana, e na nossa visão nós não conseguimos enxergar tudo. Aliás, nós somos míopes, a gente enxerga um palmo à frente do nosso nariz às vezes, e às vezes as coisas estão bem diante de nós, dos nossos olhos, e não somos capazes de enxergar. Entretanto, quando olhamos aqui para a história de Paulo, nós percebemos que Paulo havia aprendido a olhar para a sua história tendo como base as lentes de Deus, os óculos de Deus. Ele via as circunstâncias, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tendo como base aquilo que era o jeito de Deus poder olhar as coisas. Porque você sabe que Deus tem o dom de ver circunstâncias que na nossa perspectiva são uma tragédia como uma grande bênção. E às vezes coisas que nós olhamos e achamos que é uma grande bênção, Deus vai olhar e vai dizer: isso é uma tragédia na sua vida. Paulo havia aprendido a ver as circunstâncias como Deus vê. E a gente vai perceber no texto que nós lemos, Paulo descrevendo a sua situação, tendo como base a maneira de Deus analisar aquilo que ele estava vendo. Na perspectiva de Paulo, o que ele estava vivendo, e o que ele viveria, e o que ele tinha vivido, era uma grande bênção. Mas como é que podemos entender isso dessa maneira? Eu conheço gente que, se tivesse vivido 5% do que Paulo viveu, estaria 100% desesperado. E talvez até tivesse negado sua fé em Cristo Jesus. Mas vamos tentar entender aqui o texto. Então eu dividi o texto em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos tentar entender qual era a visão de Paulo a respeito do seu passado. Por que o passado que ele tinha tido até aquele presente momento, na perspectiva dele, era uma bênção. Depois, sobre o presente, o que ele estava vivendo e que ele via como sendo bênção e como é que ele encarava o futuro que estava diante dele. Para falar sobre o passado, dentro do contexto desse texto, o versículo 12 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, que nós lemos ainda há pouco, vai mencionar como é que Paulo encarava o seu passado. Olha o que ele vai dizer aqui: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Eu quero ler de novo, olha. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, passado, tem, ao contrário do quê? Ao contrário daquilo que muita gente dizia. Paulo só passou por problema até agora.
passando por situações difíceis, o que será que está acontecendo? Ele diz, olha, tudo isso tem servido, na verdade, para o progresso do Evangelho. Para podermos entender o que foi que Paulo tinha vivido até aquele momento, nós temos que analisar aquilo que foi revelado sobre a sua história pregressa até aquele momento. O que é que tinha sido revelado? E eu quero pegar aqui nesse momento apenas aquilo que aconteceu com ele, desde o momento em que ele se entregou a Cristo Jesus, que ele conheceu a Cristo, até o momento em que ele chegou a Roma. E eu vou usar para isso, obviamente, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. Lucas, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 9, versos 20 a 25, vai mencionar que logo depois de Paulo ter se encontrado com Cristo Jesus na estrada de Damasco, depois de ter sido completamente transformado por Cristo, ele agora começa a pregar o evangelho de Cristo lá na cidade de Damasco. E por conta disso, os judeus de Damasco promovem uma perseguição tão intensa contra ele, que se os irmãos não fossem rápidos e de noite não tivessem descido Paulo por um cesto pela muralha da cidade, Paulo teria sido assassinado por conta dessa perseguição. Ou seja, logo depois da sua conversão, já começa um processo de perseguição. Quando você olha para o capítulo 9, ainda, versos 26 a 31, você vai perceber que Paulo, ele sai da cidade de Damasco, vai para Jerusalém. Por quê? Qual é o objetivo dele? Ele quer se encontrar com Pedro, ele quer se encontrar com os demais apóstolos. Principalmente ele tem curiosidade agora de ouvir daqueles que tinham tido a possibilidade de andar com Jesus. Ele só tinha ouvido a voz de Jesus na estrada de Damasco, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele agora queria conversar com aqueles que tinham tido a possibilidade de viver com Cristo Jesus. E ele vai mencionar na sua carta aos Gálatas que o seu sonho era sentar para conversar com Pedro, principalmente com Pedro. E quando ele chega em Jerusalém, os discípulos nem sequer querem recebê-lo. Se não fosse por Barnabé ter feito ali o meio campo, tê-lo levado até os apóstolos o receberam com muito receio. A igreja de Jerusalém não o recebeu, porque sabia que ele tinha sido até pouco tempo um perseguidor da igreja. Ele começa a pregar em Jerusalém a respeito de Jesus. Os próprios aliados dele, pouco tempo antes, agora se tornam os principais perseguidores. Começa uma confusão muito grande em Jerusalém, as pessoas estão tentando matar Paulo, os apóstolos chamam Paulo, entregam na mão dele uma passagem só de ida para a cidade de Tarso, a sua cidade natal, e dizem para ele, vai e não volta. Ele agora vai passar 10 anos colocado de lado na sua cidade de Tarso, completamente rejeitado pela própria igreja. Então, analisa comigo, ele se converte, começa a pregar de Cristo, os judeus começam a persegui-lo e ele agora é obrigado a fugir de Damasco. Depois ele vai para Jerusalém, os apóstolos não o recebem, a igreja fica receosa dele e os seus antigos amigos começam a persegui-lo e querem matá-lo. A igreja o manda para longe e diz, não volte mais aqui. Você acha que a história terminou? Só está começando. 10 anos depois, agora estou falando do capítulo 14, versos 19 a 20, Paulo, ele juntamente com Barnabé, ele vai seguir na sua primeira viagem missionária, e quando ele está entrando na região da Galácia, ele passa por algumas cidades. Quando chega em Listra, ele acaba sendo apedrejado por um grupo de judeus que tem grande inveja dele, e o fazem de tal maneira que Lucas vai dizer que ele foi dado como morto. O arrastaram, jogaram do lado de fora da cidade, num lixão, e os discípulos que ele havia já feito naquele lugar o rodearam, oraram por ele e ele se levantou completamente curado. A gente não sabe se nesse caso foi apenas um caso de cura ou de ressurreição, mas o fato é que Deus acabou agindo, mas ele acabou sofrendo uma perseguição enquanto pregava o evangelho de Cristo Jesus. E se você acha que aqui terminou, Atos 16, versos 22 e 23, vai mencionar que enquanto ele estava desempenhando o seu ministério naquela região da Galácia, da Ásia Menor, tudo ainda foi, apesar das perseguições que foram acontecendo, a coisa ainda foi seguindo. Mas em determinado momento ele tem uma visão de um homem da Macedônia que diz, passa pela Macedônia e ajuda-nos. E ele agora, por ordem do Espírito Santo, ele entra na Europa. É a primeira vez que o evangelho vai ser pregado na Europa. Ele vai começar essa pregação lá pela cidade de Filipos. E quando ele vai pregar ali naquela cidade,
por causa de uma cura que ele vai mencionar, uma libertação de uma moça possuída por um espírito mau, ele acaba sendo torturado em praça pública, tiram as roupas dele e de Silas, eles são açoitados publicamente, depois o colocam numa prisão e dizem para o carcereiro para que pudesse cuidar deles. Ele é profundamente humilhado diante disso tudo. E se você acha que a história dele termina aqui, de maneira alguma. O capítulo 17, versos 1 a 9, vai mencionar o momento que ele vai pregar em Tessalônica. Ele sai dali da região de Filipos, ele vai para Tessalônica, que é considerada a capital da Macedônia, e quando ele chega naquele lugar para poder pregar, ainda no contexto da Europa, um grupo de judeus se levantam, começam uma perseguição contra ele, e se ele não fosse muito rápido, teria sido linchado ali. Sai de Tessalônica e vai para Bereia. O capítulo 17, versos 10 a 15 vai mencionar. Em Bereia ele começa a pregar, o evangelho começa a alcançar um grupo de pessoas, e agora um grupo de judeus de Tessalônica fica sabendo que ele está em Bereia, vão até lá e quase o apanham. Ele é obrigado a fugir também por causa dessa perseguição. O objetivo desses judeus era matá-lo. O capítulo 17, ainda versos 17 e 18, vai dizer que ele sai agora de Bereia e vai para Atenas, que era a capital do saber, era a capital intelectual do mundo daquele tempo. E ele vai até o Areópago para poder debater com um grupo de pessoas. Ele quer pregar o evangelho. E quando ele chega, ele mal havia aberto a boca, quando os principais pensadores de Atenas o chamam de tagarela. Ele não tem muito sucesso ali em Atenas. E você continua olhando, o capítulo 18, verso 12, vai dizer que ele sai dali de Atenas, vai para Corinto. Ele quer pregar o evangelho naquela cidade que é uma cidade portuária, tem muita gente passando por ali, e quando ele começa a pregar, algumas pessoas se levantam e dizem que ele é um impostor. E se você acha que terminou aqui a história dele, você vai para Atos capítulo 19, versos 23 a 41, quando Paulo vai começar a sua terceira viagem missionária, ele começa por Éfeso. E quando ele chega em Éfeso para poder pregar, muita gente acaba se convertendo, é bem verdade, mas ele tem muitos embates com falsos mestres, com pessoas que praticavam magia, feitiçaria, muitos livros de magia são queimados em praça pública, ele tem muitos embates com pessoas endemoniadas, no auge do seu ministério ali naquele lugar, que dura cerca de 3 anos, há um tumulto tão grande que acontece na cidade de Éfeso que Paulo achou que seria linchado por aquelas pessoas. Há um tumulto que dura cerca de 3 horas na cidade. A cidade toda foi mobilizada por conta disso. Ele quase foi assassinado naquela cidade. E se você acha que isso terminou, não terminou mesmo. Atos, ainda capítulo 21, versos 27 a 36, vai dizer que quando ele, depois dessa situação, ele vai para Jerusalém para poder levar os donativos que ele tinha tido o desejo de poder levar, ele acaba sendo preso. A igreja não dá suporte absolutamente nenhum para ele, e ele acaba sendo preso numa situação de completa falta de apoio. Os judeus começam a fazer complôs para tentar sequestrá-lo, assassiná-lo, até uma tocaia descoberta pelo próprio sobrinho dele. São 2 anos que ele vai passar, que são descritos em Atos capítulo 23 e 24, onde ele quase morre. Ele passa 2 anos em prisão em Cesareia Marítima. Depois, em Atos capítulo 27, você descobre que depois de ter apelado para ser julgado pelo imperador, enquanto ele está a caminho de Roma, o navio dele afunda. É apanhado por um tornado e afunda. Depois de sobreviver ao tornado, ele vai para uma ilha, a ilha de Malta, uma cobra venenosa o pica. Ele passa 3 meses com um tempo horrível, um tempo ruim, enquanto ele está ali naquela ilha. É bem verdade que as pessoas o aceitam, mas ele continua prisioneiro. E finalmente, no capítulo 28, versos 1 a 16, nós cobrimos a chegada dele em Roma. Depois de tudo isso, Paulo olha para uma história como essa, e se talvez eu tivesse passado por um terço do que ele passou, eu talvez diria: gente do céu, quanto problema, quanta crise, quanta dificuldade. A minha vida foi muito difícil, muito complicada. Paulo, ele nas suas cartas, ele vai mencionar que ele carregava no seu corpo as marcas da sua história. A história dele era marcada por perseguições, por apedrejamentos, por torturas.
O tempo todo, qualquer pessoa que olhasse diria, gente do céu, esse camarada é um indivíduo que está tendo muita dificuldade, ele precisava fazer uma sessão de descarrego, com certeza, procurar uma benzedeira, sei lá, fazer alguma coisa. Eu conheço gente que ia encontrar um monte de situações para poder dizer o que Paulo deveria fazer para sair de uma situação como essa. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Eu quero voltar para aquele primeiro texto que a gente leu, lá de Atos 1, verso 12. Ele vai dizer, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo vai dizer que tudo aquilo que tinha acontecido a ele, todas essas situações, tinham sido situações que tinham servido para que o Evangelho pudesse progredir. A palavra que é traduzida aqui como progresso do Evangelho é uma palavra cuja tradução exata, é uma tradução mais literal, seria algo que pudesse preparar o caminho ou algo que pudesse abrir caminho para alguma coisa. O que Paulo está dizendo é que todas essas situações que ele viveu, que a maior parte das pessoas olhava e dizia, isso é maldição, isso é coisa ruim, é crise. Paulo dizia, não, na verdade foi um jeito que Deus encontrou para abrir portas. Porque em cada situação como essa que ele viveu, Paulo acabou tendo a possibilidade de poder plantar igrejas, de converter mais pessoas através do seu sofrimento, através do seu testemunho em meio às provas. As pessoas ficavam tão impressionadas que se entregavam a Cristo Jesus. Paulo vai dizer, tudo isso foi um meio usado por Deus para que o Evangelho pudesse progredir. Era Deus abrindo o caminho. Eu quero que você compreenda que tem muita gente nesse momento olhando para essa crise do Covid-19 e dizendo, olha, essa situação é uma crise tremenda, o mundo vai precisar de pelo menos uns 2 anos para poder sair da crise econômica na qual está se metendo, a gente está vivendo uma crise, tanta gente morrendo, tantas situações complicadas, esse vírus acabando com todo mundo. Eu quero dizer para você uma coisa, Paulo, se estivesse vivendo essa situação hoje em dia, ele ia ser capaz de poder dizer assim, ó, Deus vai usar isso para poder fazer com que o Evangelho possa progredir. Deus está abrindo o caminho, Deus está conseguindo chegar em lugares onde ele não poderia chegar antes. E eu quero dizer para você uma coisa, eu tenho nesses últimos 5 sábados, esse é o 5º sábado que eu estou pregando direto da minha casa para a sua casa. Eu tenho descoberto que pessoas que jamais teriam entrado numa igreja para poder escutar uma mensagem da palavra de Deus, têm escutado em casa. Talvez nesse momento eu esteja falando com uma pessoa que nunca teve coragem para poder ir até a igreja, nunca teve tempo, nunca sentiu necessidade de poder buscar Deus. Mas que agora, sentado na sua casa, a mensagem de Deus está te alcançando. Então, se Paulo estivesse aqui, ele ia dizer assim, ó, ao contrário, essas coisas têm servido para o progresso do Evangelho. Deus está trabalhando de forma intensa para poder fazer com que o Evangelho dele alcance lugares jamais imaginados. É por isso que ele é capaz de olhar para o seu passado e dizer, foi bênção. Quando a gente olha para o passado de Paulo, talvez nós sejamos tentados a dizer, foi crise. Paulo olhava e dizia, não, foi vitória. Foi vitória. Mas quando olhamos aqui ainda para o presente de Paulo, a gente descobre uma coisa realmente interessante. Se Paulo tivesse conseguido concluir aquilo que foi seu planejamento. E quando você olha, principalmente para o livro de Atos e para as cartas de Paulo, você descobre que Paulo era um indivíduo que ele pensava muito bem em tudo que ele ia fazer. Tudo que ele fazia era muito bem pensado, muito bem planejado. Ele não era o tipo de pessoa que fazia as coisas de qualquer jeito. Ele fazia tudo muito bem pensado. Cada uma das suas viagens missionárias foi organizada, foi planejada, mas ele sempre abriu espaço para a direção do Espírito Santo. Houve momentos em que ele planejou fazer uma coisa e o Espírito Santo quis fazer outra. Ele sempre se deixava guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mas se o plano organizado por Paulo para poder chegar a Jerusalém tivesse acontecido, para chegar a Roma tivesse acontecido, eu quero que você compreenda como é que era a cidade. Alguns historiadores vão mencionar que a população de Roma, nos dias de Paulo, tinha pelo menos cerca de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, dos quais, para cada cidadão livre, que normalmente pertencia às classes A e B, ou seja, eram ricos ou pelo menos de algo que seria parecido à nossa classe média hoje em dia, para cada cidadão livre haviam pelo menos 2 escravos na cidade de Roma. Ou seja, o dobro
da população nós tínhamos de pessoas escravas. O evangelho em Roma, antes da prisão de Paulo, ele crescia muito em cima da população de baixa renda e principalmente entre os escravos. Era entre esse grupo que o evangelho crescia. Você vai dizer, mas essas pessoas também precisam de Cristo Jesus. Claro que sim. Mas Deus queria alcançar também o restante da população do império. E quando Paulo vai chegar agora nessa cidade, nessas circunstâncias, o Senhor Deus queria alcançar, além dos escravos e da população de baixa renda, o Senhor Deus queria alcançar também aqueles que faziam parte da elite de Roma, daqueles que tinham influência no Senado, daqueles que tinham influência em outros lugares, para que a igreja de Deus encontrasse espaço para poder crescer realmente. Porque veja, quando você tinha apenas os escravos aceitando a Cristo Jesus, o escravo não se mandava. Ele não tinha liberdade para poder seguir a sua vida como ele queria. Ele vivia o cristianismo na clandestinidade. A menos que o cristianismo alcançasse as pessoas livres daquele tempo, os escravos que já haviam aceitado a Jesus não teriam liberdade para poder viver o cristianismo. E o Senhor Deus estava tentando desmontar a sociedade romana de dentro para fora. Porque quando o cristianismo começou a alcançar senhores escravos e escravos, quando eles iam cultuar a Deus, eles estavam juntos, sentados um do lado do outro, porque agora o evangelho ia dizer que os dois eram iguais perante Deus. Não tinha um melhor do que o outro. E que o escravo agora tinha a obrigação de respeitar o seu senhor, porque ele era seu irmão em Cristo Jesus. E que o senhor tinha que respeitar o escravo, porque o escravo era seu irmão em Cristo Jesus. Então ele já não podia mais judiar do escravo. E o escravo já não podia mais fazer corpo mole em relação ao seu senhor. O que começou a acontecer? Deus foi desmontando a sociedade escravagista de Roma de dentro para fora. Mas para que isso acontecesse, um outro público tinha que ser alcançado. E olha o que vai acontecer agora. O versículo 13 vai nos dizer o que começou a acontecer quando Paulo chegou. Olha o que ele vai dizer. Está falando agora sobre o seu presente, tá? Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Eu quero que você compreenda que Paulo aqui está falando de dois grupos. Primeiro, ele está falando sobre a guarda pretoriana, ou a guarda do palácio, que era a guarda pessoal do imperador, composta por cerca de 16 mil soldados, que eram escolhidos como os melhores que havia dentro do exército romano. Eles eram escolhidos para essa guarda de elite, essa guarda pessoal do imperador. Esses indivíduos, eles tinham trânsito direto entre a elite de Roma. Eles tinham trânsito dentro do Palácio Imperial, eles tinham acesso aos senadores, eles tinham acesso à classe A e B de Roma. O Paulo está falando sobre eles, mas ele fala aqui também do seguinte: e a todos os demais. Quem eram esses demais? Bom, alguns comentaristas vão dizer que esses demais estão de alguma maneira ligados aos da guarda pretoriana. Como assim? Eram pessoas que acabaram chegando até Paulo através da guarda pretoriana. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Bom, Paulo, para poder, quando ele chegou em Roma, preso agora, veja, ele pretendia vir como um homem livre. Ele ia pregar e muito provavelmente através da sua pregação, ele continuaria alcançando quem? O pessoal das classes mais baixas da sociedade, os mais pobres e ao mesmo tempo os escravos. E tudo bem, toda pessoa tem seu valor, mas Deus estava querendo transformar a cidade de Roma. E para transformar a cidade de Roma, ele precisava também alcançar as pessoas que eram os senhores escravos. Agora, para isso, olha o que começa a acontecer. Paulo chega como um prisioneiro. Como prisioneiro, quem é que cuidava da sua segurança? A guarda pretoriana, ou a guarda imperial, composta por 16 mil soldados. A cada 24 horas, 3 turnos de soldados faziam a escolta de Paulo dentro da sua prisão domiciliar. Paulo não tinha autorização para sair, a não ser que o fizesse junto com os soldados. Tinha que ter sempre soldados à sua volta. Agora imagina aqui a cena. A cada 24 horas, haviam 3 turnos diferentes de soldados que estavam junto com ele. Você imagina o que Paulo fez? Paulo com certeza começou a pregar o evangelho. É o que ele está dizendo.
Ele vai mencionar aqui, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Paulo foi pregar, foi dizer para eles por que ele estava preso. E para contar por que ele estava preso, ele teve que falar de Cristo. E para falar de Cristo, ele teve que contar quem era Jesus, como Jesus havia vindo aqui à terra, como ele tinha morrido, como ele tinha ressuscitado, como tinha ido ao céu. O que começou a acontecer? O pessoal da guarda pretoriana começou a se converter ao evangelho de Cristo Jesus. E mais do que isso, agora, eles, junto das pessoas do palácio e do senado, pessoas com quem eles conviviam, eles começam a falar, tem um cara muito jóia aqui na cidade de Roma, ele é prisioneiro, mas pensa num cara que prega. E esse pessoal agora esse pessoal da guarda pretoriana, começa a trazer algumas pessoas da elite de Roma para dentro da casa de Paulo. E Paulo agora, de dentro de casa, começa a pregar para esse pessoal todo. A tal ponto que quando nós chegamos no final da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22, quando ele está fazendo as suas despedidas e mandando lembrança para todo mundo, ele vai dizer assim, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eu acho isso aqui fantástico. Agora, o cristianismo havia conseguido chegar no palácio do imperador através de quem? Da guarda pretoriana e das demais pessoas que eles haviam acabado de levar para Cristo Jesus. Eu quero que você compreenda que, como consequência disso, cerca de 5 anos depois desse momento da prisão de Paulo, historiadores cristãos vão mencionar que cerca de 40% da população de Roma havia se tornado cristã. Entre eles, muitos escravos e muita gente da elite. Por quê? Porque Paulo havia seguido o plano de Deus. Então agora ele está explicando por que no presente é a bênção. Ele ainda menciona uma segunda bênção que Deus estava dando no presente. O versículo 14, onde ele diz assim, e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eu já havia mencionado para você, agora há pouco, que a cidade de Roma era uma cidade, era a capital do império, era a cidade onde a cidade nunca dormia, sempre tinha alguma coisa acontecendo em Roma, era uma cidade muito intensa, então as pessoas que estavam ali trabalhavam o tempo inteiro, o tempo todo tinha alguém em movimento, e essa ideia veio também para dentro da igreja, claro que sim. E agora, o que começou a acontecer quando Paulo foi preso é que muitos desses irmãos, que não tinham tanto tempo assim para poder lidar com o evangelho, por quê? Porque estavam vivendo o ritmo intenso de uma cidade grande, como era o caso da cidade de Roma. Agora, com a prisão de Paulo, começou a haver um movimento de reavivamento dentro da cidade, entre os cristãos. Eles começaram a olhar agora para o que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava preso e eu imagino Paulo mandando recado para a igreja, pessoal, vamos fazer um batismo lá em casa, tá? Tá todo mundo convidado. Quando o pessoal chegava, tinha um pessoal da guarda pretoriana sendo batizado. Tinha lá gente da elite de Roma sendo batizado. Os crentes começaram a dizer, gente do céu, ele está preso e está fazendo essas coisas. O Espírito Santo do Senhor começou a promover um reavivamento, um avivamento entre o povo. E o avivamento, ele sempre é seguido de reforma. E a reforma, ela sempre vai levar as pessoas ao envolvimento no contexto da missão de Deus. E agora os irmãos começaram a pregar também e o evangelho começou a se espalhar de forma grandiosa. É interessante que, para se referir ao número de pessoas que estavam envolvidas no contexto da pregação do evangelho, ele vai dizer, em sua maioria, dizendo que a maioria dos crentes de Roma que estavam vivendo aquela mesmice da religião até a sua chegada, agora por causa do jeito que ele estava vivendo no seu testemunho, eles haviam começado a pregar a Cristo. Há uma terceira bênção que ele vai mencionar ainda aqui, os versículos 15 a 18. Ele vai dizer, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Provavelmente entre a liderança dos crentes na cidade de Roma, alguns indivíduos começaram a ficar com ciúme de Paulo. E começaram a falar mal dele. Como é que você lida com as críticas? Como é que você costuma reagir quando pessoas mal intencionadas começam a falar mal de você? Um grupo de líderes começou agora a se levantar e a falar mal de Paulo.
Mas como agora os crentes estavam pregando o evangelho, esses indivíduos iam pregar. No meio da pregação eles desciam além em Paulo, mas também pregavam a Cristo Jesus. Sabe para que Paulo olhou? Paulo olhou e falou assim: até isso virou bênção, porque enquanto eles estão falando mal de mim, eles estão falando de Jesus Cristo. E tem gente que está se entregando a Jesus através disso. Então até isso virou bênção. Você consegue compreender que até a crítica e a acusação falsa vira bênção quando você está ao lado de Cristo Jesus? E ele vai mencionar, aliás, ele não menciona, mas nós encontramos ainda aqui uma quarta bênção que no presente estava acontecendo na história dele. Ele nem se deu por conta disso. Como ele não podia sair dali de Roma para poder visitar as igrejas, ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão, que são as cartas da prisão. Cartas essas que têm transformado a vida de tantas pessoas, desde os dias de Paulo até o presente momento. A verdadeiras obras literárias e ao mesmo tempo que trazem um conhecimento prático e experiencial de Cristo Jesus, que tem moldado a vida de tantas pessoas. Portanto, no presente, Deus tinha ainda muitas bênçãos que estava vivendo através de Paulo. Mas ele vai falar também sobre o futuro. E a visão do futuro que ele tinha começa no versículo 19. Ele vai mencionar pelo menos 3 bênçãos futuras que ele visualizava, baseado naquilo que Deus tinha feito no passado e que estava fazendo no presente. A primeira coisa está no versículo 19, ele vai dizer: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus. A primeira coisa que ele vai dizer aqui é o seguinte: eu estou muito feliz por uma razão. Pelo que Deus já fez até agora, pelo andamento das coisas, eu percebo que não é essa crise que vai me destruir. Não é essa crise que vai acabar comigo. Não vai ser essa crise que vai me calar. Eu gosto da maneira como ele encara aquele momento. Talvez alguns indivíduos que estivessem no lugar de Paulo, presos, sob escolta o tempo todo, iam ter que estar tomando Rivotril. Iam ter que estar fazendo terapia para poder conseguir sobreviver. Paulo está dizendo: gente, isso é bênção, é bênção, é bênção. Porque esse pessoal da guarda pretoriana, se não gostar do meu sermão, não pode ir embora, vão ter que ficar até o final. Ele está pregando o tempo todo. Ele está dizendo: e pelas bênçãos que estão chegando, eu cheguei a uma conclusão: não é essa crise que vai me derrubar. Vocês estão orando por mim. A igreja está num processo de intercessão e o Espírito Santo me revelou: não é nessa crise que eu vou sucumbir. Eu tenho mais coisa para poder fazer. Existem mais coisas para eu poder fazer. Eu gosto desse camarada. Ele não é o tipo de gente que olha para a crise e diz: dessa vez eu não escapo. Dessa vez eu estou lascado. Agora, quanta gente que tem entrado num processo de depressão por causa do coronavírus. E gente que diante das perdas, olha, agora eu estou em quarentena, eu não estou podendo trabalhar, agora dessa eu não escapo, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou sair dessa? Eu não estou dizendo que a gente não fica preocupado quando essas coisas acontecem, mas Paulo, ele vai olhar para a situação e vai dizer: pelo que Deus fez no passado e está fazendo no presente, eu sei que no futuro ele não vai me faltar. Isso é aquilo que a gente chama de fé. Por isso é que a própria carta aos Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé. É a fé que motiva. E fé é a certeza de coisas que ainda não se viram. Nós não temos a possibilidade de conhecer o futuro, mas nós conhecemos Deus e nada pega Deus desapercebido. A prisão de Paulo não pegou Deus desapercebido e o coronavírus não pegou Deus desapercebido hoje. A nossa quarentena não pegou Deus desprevenido. Ele sabia do que ia estar acontecendo. Ele se preparou para isso. Por isso, não pense que Deus foi apanhado desapercebido no meio dessa situação. Baseado no que ele fez no passado e tem feito no presente, nós podemos ter a certeza de que nós vamos passar por essa crise em nome de Cristo Jesus. A gente está orando por isso. E a segunda razão pela qual Paulo vai ter esperança em relação ao futuro, ele vai mencionar nos versículos 20 e 21. Um texto fantástico. Olha o que ele vai dizer: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós estudamos a carta de Paulo a Filemão, que foi uma das cartas da prisão, que ele deve ter escrito ali na mesma altura em que ele escreveu essa carta aos Filipenses,
ele vai se descrever como um homem velho, um homem que está abatido pelo tempo, seu corpo já está enfraquecido, ele tem cicatrizes por todos os lados, porque ele já foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi torturado muitas vezes, passou por situações de naufrágio, situações de fome, de frio, ele já não enxerga direito mais, ele está enfraquecido. Qualquer pessoa que olhasse para ele diz assim: gente do céu, esse homem está aí, está só o pozinho da rabiola, não sobrou quase nada. Esse aí não passa por essa crise, pois ele agora olha e diz assim: pois eu tenho um sonho ainda para o futuro. Meu sonho é glorificar Cristo através do meu corpo. Meu corpo não é grande coisa, minha saúde não é grande coisa, mas eu quero glorificar Cristo através de cada atitude que eu vou ter no meu corpo. Enquanto meu coração bater, eu vou estar glorificando o nome de Jesus. Enquanto eu estiver vivo, eu vou glorificar o nome de Cristo. Cada atitude minha. E eu só peço que Deus me ajude a não envergonhar o reino de Cristo através das minhas atitudes no corpo. Eu acho esse homem fantástico. E ele vai dizer mais: porque para mim viver é Cristo. Cada atitude minha, cada batimento do meu coração representa uma experiência com Cristo Jesus. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. É o que ele vai dizer. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque ele já estava cansado nessa altura da vida. E é exatamente sobre isso que ele vai falar agora, sobre a terceira bênção que ele imagina para o futuro. Versículos 22 a 26, onde ele diz assim: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Nesse terceiro momento, ele vai dizer: eu estou cansado. A minha vida não tem sido fácil até aqui. Estou cansado. E se vocês perguntarem se eu já estou com vontade de descansar, esperando a recompensa que Cristo tem para mim, eu vou dizer para você que isso é muito melhor. Claro que sim. Estou cansado de viver nesse mundo de dor, sofrimento, morte, de crise. Estou cansado. Se eu pudesse escolher, claro que eu iria querer descansar em Cristo Jesus para esperar a recompensa que Ele tem para mim. Mas daí eu olho para vocês. Ele está escrevendo para o pessoal de Filipos, que eram parceiros dele no ministério. Em vários momentos em que ele estava plantando a igreja, foram os filipenses que, de alguma maneira, acabaram financiando a missão dele. Ele está dizendo: mas quando eu olho para vocês, eu começo a perceber que apesar de poder descansar em Cristo Jesus e esperar pela manhã da ressurreição, que isso seria uma grande bênção, eu ainda escolho ficar com vocês, porque eu sei que Deus ainda tem trabalho para mim. Estou cansado, meu corpo está fraco, enxergo pouco, passei por poucas e boas nessa vida até o presente momento, mas eu ainda escolho continuar trabalhando. Ainda existe trabalho para ser feito, ainda há uma missão para poder ser executada, e tudo o que eu quero é gastar cada batimento do meu coração para poder trabalhar nessa missão, para que vocês possam se alegrar junto comigo naquilo que Deus está fazendo. E eu quero dizer a você uma coisa, meu querido amigo: quando eu olho para Paulo, eu me sinto muito pequeno, confesso a você. Eu me sinto pequeno porque em muitos momentos nessa crise do coronavírus, eu mesmo me senti desanimado. Tive vontade de poder desistir. Em muitas ocasiões eu me perguntei: gente, como é que vai ser agora? Como é que a gente vai conseguir conduzir as coisas? Mas em determinados momentos o Senhor Deus começa a mostrar que nada o apanha de surpresa. E Deus, de alguma maneira, nesse momento está conseguindo despertar a atenção de algumas pessoas que de outro jeito Ele não despertaria. Durante muito tempo, como igreja, a gente trabalhou única e exclusivamente para levar pessoas até o templo físico da igreja. Mas agora, através do coronavírus, nós estamos conseguindo chegar em lugares nunca imaginados.
porque a gente está se preocupando agora em conseguir fazer com que a mensagem de Cristo chegue em todos os lugares, em todos os lares. E talvez hoje eu esteja falando por uma pessoa que jamais teria colocado o pé dentro de uma igreja, mas que Deus olha para você agora e diz: eu entrei na tua casa. Essa semana eu recebi uma charge que mostrava Deus e o diabo conversando, e o diabo olhando para Deus assim com um ar de deboche, dizendo: fechei todas as suas igrejas. E Jesus olha para ele e diz: mas eu abri uma igreja em todos os lares. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. E a última coisa que Paulo tinha para poder dizer é: eu sei que Deus tem coisas para eu poder fazer. Eu sei que existe uma missão para poder ser executada. Eu sei que Deus ainda está trabalhando para poder conseguir alcançar pessoas. E eu quero fazer parte disso. Enquanto eu estiver vivo, eu escolho trabalhar para Cristo. É isso que eu quero. Se eu pudesse, estou espremido entre duas coisas. Por um lado eu quero descansar porque eu estou cansado dessa vida, mas por outro, quando eu olho para a missão, eu percebo que tem coisa para ser feita e eu escolho trabalhar para Cristo. Eu me sinto envergonhado quando eu olho para a história de Paulo. Eu não sei quanto a você, mas eu queria que nesse momento de crise você fosse capaz de olhar para o seu passado e tentar descobrir em cada momento que você viveu como Deus esteve do teu lado e esteve dirigindo a sua vida. Olhe para o presente e perceba como o Senhor Deus de alguma maneira tem guiado a tua vida até aqui. Com isso em mente, olhe para o futuro, com fé, com esperança. E diga como Paulo: eu quero viver, mas para mim viver é Cristo. E se por acaso eu morrer, isso vai ser lucro, porque eu vou descansar das lutas dessa vida. E a primeira coisa que eu vou ouvir vai ser Jesus me chamando pelo nome na manhã da ressurreição, para poder dizer: bem está, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. Eu queria nesse momento poder te desafiar em nome de Jesus Cristo, independente de quem seja você. Se você ainda não abriu seu coração para Cristo Jesus, se você ainda não tem um compromisso com Ele, se você de alguma maneira tem estado longe de Cristo e Cristo conseguiu entrar na tua casa através desse vídeo hoje, em nome de Jesus Cristo, Cristo está te mandando um recado: está na hora de você assumir teu lugar no reino. Aceite o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Aceite o perdão pelos seus pecados e entre no reino de Deus para fazer a diferença, para expandir ainda mais as fronteiras do reino de Deus. Para você que já é membro batizado do reino de Cristo, Cristo olha para você e diz: eu não quero apenas que você faça parte, como o pessoal de Roma, do tempo de Paulo, fazia. Eu quero que você trabalhe para expandir o reino, mesmo nessa altura. Então eu te desafio em nome de Cristo Jesus, a pegar agora o link desse vídeo que você está assistindo, e escolher pelo menos 5 pessoas e enviar esse link para 5 pessoas e dizer para eles: te desafio a assistir esse sermão, essa mensagem toda, e deixar que o Espírito de Deus toque no teu coração. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo para que a experiência de Paulo possa ser um estímulo para que a crise não determine quem nós somos. Paulo viveu 2 anos em quarentena lá em Roma. E nesses 2 anos, ele levou salvação, ele levou conhecimento da palavra, ele levou conversão, reavivamento e reforma para aquela cidade. Quando Paulo foi embora, a cidade já não era mais a mesma. Um prisioneiro junto com Cristo transformou a cidade. Mesmo em quarentena, eu e você podemos transformar o local onde nos encontramos. Vamos orar por isso? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos chamado para uma experiência contigo. Obrigado pela história de Paulo, vivendo em crise nos seus 2 anos de quarentena lá em Roma. Ele foi capaz de olhar para um passado cheio de dificuldades e problemas e dizer: tudo isso estava abrindo caminho para Deus poder agir. Então foi bênção. Ele olhava para o seu presente e dizia: Deus está abrindo o caminho para que o evangelho dele cresça, para que o reino de Deus seja expandido. Olhava para o futuro e dizia: ainda existe trabalho para poder ser feito e Deus pode contar comigo. Eu estou à disposição dele, sou parceiro de Deus nessa obra. Senhor, nos ajude a podermos ser como Paulo. Nesse momento, coloco nas suas mãos esse amigo que ouve essa mensagem, que ora junto comigo. Toma esse coração e essa vida, Pai. Ajude essa pessoa a entregar-se a Cristo Jesus, a aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, a fazer parte do reino de Cristo. Eu oro também por esse irmão, por essa irmã,
que apesar de ser membro da igreja de Deus, não tem vivido com compromisso com a missão de Cristo. Ajude essa pessoa a passar por um reavivamento e por uma reforma, Pai, e se envolver na missão de Deus. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um restante de sábado abençoado na presença de Deus, uma semana muito feliz junto com Cristo em missão, assim como Paulo em Roma. Que Deus te abençoe.